Olá, galerinha do nono ano da JMB. Olha nós aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa que ficará disponível no nosso canal no YouTube. Seria interessante que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse o nosso vídeo, bem como ativasse também o sininho da notificação. Você pode deixar os seus comentários, e também o seu like. Hoje, dando continuidade ao estudo de análise linguística, com foco no período composto por subordinação, estudando as orações subordinadas substantivas. Isso mesmo. Nós vamos fazer um estudo das orações subordinadas substantivas, assunto que está no nosso livro, a partir da página 50. E você está vendo aqui, nessa primeira tela, o nosso assunto da aula de hoje. Orações subordinadas substantivas, subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Na verdade, as orações subordinadas substantivas, elas estão divididas, classificadas em 6 tipos. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar apenas os 3 primeiros. Vamos estudar apenas 3 tipos, seguindo a orientação didática do nosso livro. Numa outra videoaula, eu estarei tratando das outras 3 orações subordinadas substantivas, dos outros 3 tipos. Pois bem, vamos aqui para a segunda tela. E na segunda tela eu trago uma visão geral da classificação das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas estão classificadas, como eu falei, em 6 tipos. Você deve estar perguntando, professor, quais são esses tipos? Então vamos lá. O primeiro tipo é oração subordinada substantiva subjetiva. Eu disse oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela oração que funciona como sujeito do verbo da oração principal, certo? Ela funciona como sujeito do verbo da oração principal. Hoje nós vamos fazer um estudo desse tipo de oração, na próxima tela. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui é outro tipo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela funciona, ela tem a função de objeto direto do verbo da oração principal, certo? Ela tem a função de objeto direto do verbo da oração principal. O terceiro tipo, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Agora é indireta, Ela já tem a função de objeto indireto do verbo da oração principal. E ela é introduzida no período sempre com uma preposição, certo? Você não deve esquecer desse detalhe. A oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela é introduzida no período sempre com o auxílio de uma preposição. Quarto tipo, oração subordinada substantiva completiva nominal, certo? Ela completa, certo, um nome que pertence à oração principal. E ela também sempre é iniciada com o auxílio de uma preposição, certo? Completiva nominal, ela funciona como complemento nominal de um nome que aparece na oração principal. E ela é introduzida no período sempre com uma preposição. Também não esqueçam desse detalhe. O próximo tipo, oração subordinada substantiva predicativa. Ela funciona como predicativo do sujeito, certo? Da oração principal.
Então ela funciona como predicativo do sujeito da oração principal e ela vem sempre, né, depois do verbo ser. Então ela aparece sempre depois do verbo ser. E o último tipo, oração subordinada substantiva apositiva. Ela tem a função de aposto, certo? Ela funciona como aposto de um termo da oração principal. E a gente costuma ver sempre essa oração sendo introduzida no período depois de 2 pontinhos. Pois bem, esses são os 6 tipos, né, de orações subordinadas substantivas que a gente conhece, né, que a gente estuda. Porém, hoje, nesta videoaula, a gente vai estudar apenas os 3 primeiros, seguindo a orientação do livro, né, do nosso livro didático. Então, a gente vai estudar apenas a subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta e a subordinada substantiva objetiva indireta. Os outros 3 tipos a gente vai estudar na próxima videoaula. Pois bem, galerinha, seguindo aqui, né, para a próxima tela, certo? Vamos ver aqui o que está na próxima tela. Oração subordinada substantiva subjetiva. Como eu falei para vocês, a subordinada substantiva subjetiva, ela funciona como sujeito do verbo da oração principal. Então, os exemplos que nós vamos ver aqui são exemplos que estão no livro de vocês. Eu poderia ter pego outros exemplos, mas eu fiz questão, né, de trazer os exemplos do livro de vocês para que vocês, ao ler o assunto no livro, né, possam entender o que está posto nele. Então, aqui nós vamos ver 2 exemplos de oração subordinada substantiva subjetiva. Então veja, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Beleza. Olha aqui o primeiro exemplo. É comum que certas discussões gramaticais se prolonguem muito. Eu disse, é comum que certas discussões gramaticais se prolonguem muito, tá certo? Bem, vamos analisar este período. E você sabe, né, que o período, ele pode ser simples e ele pode ser composto. Se ele tiver apenas uma oração, ele é um período simples. Se ele tiver 2 ou mais orações, ele é um período composto. A gente observa que nós estamos diante de um período composto, né, onde nós temos o verbo verbo da primeira oração, né, da oração principal do período, e nós temos também, certo, o verbo prolonguem, né, verbo prolongar na forma prolonguem. Então aqui eu tenho um outro verbo que faz parte da segunda oração, que é a oração subordinada do período. E você já deve saber por que essa oração é subordinada, né? A gente estudou o período composto por coordenação, em que as orações são independentes, e a gente também estudou, inclusive eu estou com uma videoaula no canal, quem ainda não assistiu pode assistir, deve assistir, onde eu falo sobre o período composto por subordinação. E aí você já deve, né, saber que um período composto por subordinação, nós temos 2 ou mais orações em que elas são dependentes, ou seja, uma depende da outra. Porque se você separar essas orações, né, você vai ver que ela não vai fazer sentido sozinha. Então observe aqui, é comum, né? Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é o sujeito desse verbo é? Aí você fica analisando, né? Você fica pensando, procurando o sujeito, e você de repente pode dizer, professor, não tem sujeito, né? Essa oração não tem sujeito. Bem, mas a gente analisando, certo, direitinho, nós vamos perceber o seguinte: é comum que certas discussões gramaticais se prolonguem muito.
Se eu reescrevesse esse período na ordem direta, né, colocando primeiro o sujeito, depois o predicado, então eu teria que certas discussões gramaticais se prolonguem é comum. Então, quando eu digo é comum, é porque algo é comum, certo? É comum se refere a algo. Algo é comum. É o que você vai encontrar aqui, ó, nessa oração, logo abaixo do período composto. Algo é comum. O que é comum? Algo. Então, algo é o sujeito, né, do verbo é. Então, algo é comum. Logo, algo é o sujeito do verbo é. Aqui dessa oração, desse período simples. Ora, se eu sei que algo, né, é o sujeito dessa oração, é comum, certo? Então, voltando aqui para o período composto, eu vou ter algo é comum. É comum algo. Então, eu percebo que o sujeito dessa oração, desse verbo é, né, é o que está colocado depois, né, desse é. Então, observe, é comum que certas discussões gramaticais se prolonguem muito. Que certas discussões gramaticais se prolonguem muito é comum. Aí você pergunta o verbo, o que é comum? Aí você vai encontrar a resposta, que certas discussões gramaticais se prolonguem muito. Isso é o que? É o sujeito. Ou seja, toda esta oração aqui, toda esta segunda oração do período, está no lugar desse algo, do período, né, do período simples. Então, toda essa segunda oração está no lugar desse algo. Tá certo? Então, toda essa oração aqui é o sujeito do verbo é. Ela está funcionando como sujeito do verbo é. Bem, como ela está funcionando, ela tem a função sintática de sujeito do verbo é, ela passa a ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí você pergunta, professor, por que subordinada? Aí, essa altura do campeonato, você já deve saber que essa oração, ela está ligada à principal, ela está ligada a esta primeira, certo? Ela não faz sentido, se você escrever essa oração sozinha, sem essa outra aqui, ela não vai fazer sentido. Então, ela está subordinada à primeira. Ela depende da primeira, da oração principal. Então, você já sabe por que ela é subordinada. Por que ela é substantiva? Porque ela tem o valor de um substantivo no período simples. Então, quando você vem aqui para o período simples, ó, né, ela tem o valor de algo. Aqui poderia ser qualquer nome, certo? Qualquer substantivo que você colocasse aqui é comum. Então, esse algo está no lugar aqui, fazendo o papel de um substantivo. E essa oração todinha está substituindo algo, ou seja, tem o valor de um substantivo, né? Isso se tratando, né, daquelas 10 classes de palavra, que a gente já conhece. Então, toda essa oração, ela tem o valor de um substantivo. E, sintaticamente falando, ela passa a ser o sujeito. Quando você vai analisar esse período simples aqui, né, aí você tem o sujeito, né, você tem o verbo e você tem o complemento. Ou seja, toda essa oração está no lugar de algo que é um substantivo, que, sintaticamente falando, passa a ser o sujeito da oração. Então, toda essa oração está funcionando como sujeito. Logo, ela vai receber a classificação de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, toda essa oração que você está vendo aqui em branco, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Pois bem, então aqui eu destaquei a oração principal, é comum, e aqui essa parte que está em branco, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza, vamos ver um outro exemplo que também está no livro de vocês. Olha só. Era preciso que os gramáticos se exaltassem menos. Era preciso que os gramáticos se exaltassem menos. Então, observe, qual é o sujeito do verbo era? Era preciso. Aí você pode dizer a mesma coisa que você disse aqui. Ah, professor, não tem sujeito, né?
Mas você pode observar o seguinte, era preciso, então algo era preciso. Aqui embaixo, ó, algo era preciso. Toda essa segunda oração que está em branco aqui, está substituindo, certo? Ou seja, está no lugar desse algo aqui. E como esse algo passa a ser o sujeito dessa oração no período simples, algo era preciso. O que era preciso? Algo. Então, algo é o sujeito. Aqui, ó, sujeito. Logo, toda essa oração está no lugar desse algo, está no lugar desse sujeito, certo? E aí, como é que essa oração ela vai ser classificada? Ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Então, observe que os gramáticos se exaltassem menos, passa a ser o sujeito da forma era preciso, da forma verbal era preciso. Logo, como ela está, certo, funcionando como sujeito, a classificação dela vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Tá certo? Então, ó, ela está no lugar desse algo. Algo era preciso. E esse algo aqui, né, pode ser qualquer nome. Um nome que você queira colocar que faça sentido aqui. Então, esse algo aqui, certo? Ele vai, na verdade, substituir toda esta oração, né? Toda esta oração pode vir para cá, certo? Para substituir este algo. Ou seja, assumindo a função de sujeito. Se está assumindo a função de sujeito, recebe o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Então, esses dois exemplos, eles estão no livro de vocês. Tá certo? Vamos adiantar. Próxima tela. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Né? Quando falo em objetiva direta, você deve lembrar, né, do objeto direto. Né? Quando a gente estuda o período simples, né, onde você faz a classificação sintática dos termos da oração, e aí você chega, né, ao objeto direto. Pois bem, essa situação aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ela tem a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, aqui é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Exemplos que vão aparecer no livro de vocês. Primeiro, alguns catedráticos defendiam que a letra F substituísse a sequência PH. Né? É o que acontece com a palavra farmácia. Né? Isso aqui tem até numa videoaula no meu canal, onde eu falo das variações linguísticas. Isso aqui é uma variação, né, temporal, ou seja, histórica. A palavra farmácia antes era escrita com PH, e com o decorrer do tempo, esse PH foi substituído pelo F. Pois bem, alguns catedráticos defendiam. Se eu parar a oração aqui, né, a pergunta que você vai fazer é a seguinte: professor, defendiam o quê? Não é isso? Professor, defendiam o quê? Porque quem defende, defende algo. Quem defende, defende alguma coisa. Então, alguns catedráticos defendiam. Defendiam o quê? Que a letra F substituísse a sequência PH. Então, observe que este verbo que aparece aqui na primeira oração, que nós chamamos de oração principal, né? Este verbo defender, ele é um verbo que pede complemento. Né? Ele é um verbo que tem sentido incompleto. Então, ele precisa de um complemento. Como ele precisa de um complemento, né? Ele vai ser classificado como um verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele que pede um complemento na oração. Então, ele está pedindo um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. E o complemento que ele está pedindo, certo, não precisa de preposição. Então, se não precisa de preposição, esse complemento vai ser chamado de objeto direto. Pois bem, toda essa oração que está em branco está funcionando como objeto direto, certo, do verbo
dessa primeira oração, que é a oração principal. Como está funcionando como objeto direto dessa primeira oração, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Então veja, toda uma oração com a função de objeto direto. Né? Se você olhar este outro exemplo aqui, ó, alguns catedráticos defendiam algo. Observe que esse período aqui já não é mais composto. Ele é um período simples, só tem uma oração. Defendiam. Mas você percebe que quem defende, defende algo. Quem defende, defende alguma coisa. Então esse verbo pede um complemento. E o complemento aqui, certo, poderia ser qualquer coisa, algo, que ele aparece aqui no período composto como uma oração inteira, uma oração completa. Oração por quê? Porque aparece um verbo, né? Substituir-se. Então ele está funcionando como uma oração inteira, né? Que é a letra F substituísse a sequência PH. Né? Então alguns catedráticos defendiam algo. Alguns catedráticos é o sujeito, né? Desse período simples. Defendiam é um verbo transitivo direto, né? Transitivo porque pede complemento, direto porque o objeto, o complemento que ele pede, não precisa de preposição, não precisa. Certo? E aí, o que vem depois desse verbo está completando o sentido dele. É o seu objeto. Né? Que aqui no período composto, o objeto passa a ser toda essa oração que você está vendo em branco. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza? A mesma coisa acontece aqui com esse segundo exemplo, que também está no livro de vocês. O cronista achava que algumas discussões eram inúteis. O cronista achava oração principal do período. Né? Quem acha, acha alguma coisa. Ou seja, achava o quê? O cronista achava o quê? Que algumas discussões eram inúteis. Então observe que toda essa parte que está em branco, né? Toda essa oração que está em branco, ela está completando o sentido do verbo achava. E como a gente não encontra a preposição aqui, né? Então ela tem a função de objeto direto desse verbo aqui da primeira oração, da oração principal. Então toda essa oração que está em branco, ela vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela tem a função de objeto direto de um verbo da oração principal. Olha aqui no período simples, como é que fica? O cronista achava algo, né? O cronista é o sujeito, achava. Qual é a transitividade desse verbo? Verbo transitivo direto. Né? Transitivo porque pede um complemento. Direto porque o complemento não precisa de preposição. Então, verbo transitivo direto. Né? O cronista achava algo. Então, você poderia escrever aqui, né, um objeto direto. Que no período composto, esse objeto direto está vindo na forma de uma oração inteira. Né? Está vindo na forma de uma oração inteira, que é justamente isso aqui, que algumas discussões eram inúteis. Né? Simples assim. Pois bem, passemos para a próxima tela. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, o terceiro tipo. Então você já deve lembrar, objeto indireto. Se ela é objetiva indireta, tem tudo a ver com objeto indireto. Isso mesmo. É aquela que exerce a função de objeto indireto da oração principal. Né? Ela exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Os dois exemplos que o livro de vocês está trazendo. Alguns catedráticos se opunham a que a letra F substituísse a sequência PH. Olha só, alguns catedráticos se opunham, é a oração principal do período composto. Se opunham. Quem se opõe a alguma coisa. Então, observe que já vai aparecer aí uma preposição, porque o verbo se opor, neste caso, né, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento, mas esse complemento vem com o auxílio da preposição. Então, alguns catedráticos se opunham. Se opunham a quê? Olha a preposição aparecendo aqui, o azinho. Né? Esse azinho aqui é uma preposição. Então,
Como esse complemento, né, do verbo se opor, que nesse caso aqui é formado por uma oração inteira, está vindo com esta preposição a, que poderia ser outra preposição, né, qualquer uma outra, mas aí está vindo a. Então, como está vindo com esta preposição, esta oração toda, que está em branco, né, vai assumir a função de objeto indireto deste verbo se opor, que é o verbo da oração principal. Então, se tem a função de objeto indireto, como é que vai ficar a classificação? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Né? Só vai mudar da objetiva direta para a objetiva indireta, porque a objetiva indireta, certo? Na oração vai aparecer a preposição, ela vai ser introduzida no período com o auxílio da preposição, ela vai ser precedida, ou seja, antes da oração vai aparecer aí uma preposição. Pois bem, olha aqui o período, né? Este mesmo período na forma simples, né? Período simples, como é que fica? Alguns catedráticos se opunham a algo. Observe que o período agora é simples, né? Só tem um verbo aqui, ó, né? Aqui ele é composto, né? Você observa o verbo opunham e você observa o verbo substituir. Então ele é composto. Aqui ele é simples, só aparece o verbo opunham. Alguns catedráticos é o sujeito, né? É o sujeito aqui desse período simples, alguns catedráticos, sujeito. Opunham, qual é a transitividade desse verbo? Verbo transitivo indireto. Ele é transitivo porque ele pede um complemento. Se você parar aqui a frase, a oração em opunha, automaticamente você vai fazer a pergunta. Opunha que? Porque quem se opõe a algo, se opõe a alguma coisa. Então, alguns catedráticos se opunham a quê? Né? Então, veja, se opunham a algo. Então, você poderia escrever aqui alguma coisa que iria funcionar como objeto indireto. Esse algo aqui está funcionando como objeto indireto, está completando o sentido do verbo opunham, que é um verbo transitivo indireto. E aqui no período composto, quem está fazendo esse papel é toda essa oração que você está vendo em branco. Né? Ela está assumindo a função de objeto indireto desse verbo. É por isso que a classificação dela é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Né? E para que você não tenha mais dúvida em relação a essa classificação, eu vou tornar certo a reforçar por que essa oração que está em branco, ela é uma oração, né, subordinada. Ah, professor, não precisa mais explicar, eu já sei, é porque ela está ligada, ela está interligada à oração principal, ela depende da oração principal. Como ela depende, ela é subordinada, beleza. Por que ela é substantiva? Porque ela tem o valor de um substantivo no período simples. Ó, algo, substantivo, certo? Então ela tem o valor de um substantivo no período simples. Alguns catedráticos se opunham a algo, né? Eu poderia aqui, ó, aqui é o verbo, substituir-se. Mas aqui eu poderia colocar substituição. Alguns catedráticos se opunham à substituição. Se opunham a quê? À substituição. Percebe que substituição é um nome? É um substantivo? Por isso que a oração, ela também é substantiva. Então ela é subordinada e ela também é substantiva, porque ela assume o valor de um período simples. Né? No período simples ela está assumindo o valor de um substantivo. Então aqui, ó, eu poderia colocar substituição. No lugar desse algo, dessa palavra algo, eu poderia escrever substituição. Então ficaria, alguns catedráticos se opunham à substituição. Onde há substituição, funciona sintaticamente com objeto indireto. Beleza. Então percebam aí, né, o que é uma oração subordinada, né, substantiva, né, e por que objetiva indireta? Porque ela está funcionando como objeto indireto do verbo que aparece na oração principal. Por isso que ela tem toda essa classificação, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza. O segundo exemplo, trazendo. As crianças necessitam de que cuidemos delas. As crianças necessitam de que cuidemos delas. Olha só a oração principal.
as crianças necessitam. Então vamos parar aqui, né? As crianças necessitam, paremos aqui. Qual a pergunta que você faz? Ah, professor, quem necessita, necessita de uma coisa. Quem necessita, necessita de algo. Então as crianças necessitam de quê? Olha, de que cuidemos delas. Observe aqui a preposição de, aparecendo, né? No início da oração subordinada. Então, toda essa oração que você está vendo aqui em branco, ela está completando o sentido do verbo necessitam. Né? Ela está completando o sentido do verbo necessita, ou seja, ela tem a função de objeto indireto do verbo necessitam, que é o verbo da oração principal. Ela tem a função de objeto indireto, certo? Por que indireto? Porque ela vem com o auxílio, né, da preposição. Ela vem precedida por uma preposição. E a preposição é o de. Né? Então, toda essa oração, ela funciona como objeto indireto, certo? Do verbo da oração principal. Transformando isso no período simples, ficaria: as crianças necessitam de algo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, as crianças necessitam de cuidados. Então, observe, algo eu poderia usar cuidados. As crianças necessitam de cuidados. Então, observe que aí você tem um objeto indireto, porque quem necessita, necessita de algo. Então, as crianças necessitam de quê? Né? De cuidados. Necessitam de algo. Necessitam de que cuidemos delas. Só que aqui você, no período composto, você vê que é uma oração toda que está assumindo o papel de objeto indireto, né, do verbo da oração principal. É por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, toda essa oração aqui, ela é uma subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza. Passemos agora, certo, para a próxima tela. E na próxima tela, nós vamos ver, certo, os conectivos, né, que introduzem as orações subordinadas, substantivas, em um período composto. Tá certo? Aqui tem uma tirinha que está no livro de vocês, né? Eu trouxe essa tirinha aqui, né, que está no livro de vocês, que está escrito o seguinte: não importa se você é feio ou bonito. E no outro balão, importa é o que você tem por dentro. Essa tirinha está no livro de vocês. Então, observe aqui, não importa se você é feio ou bonito. Aqui, a gente observa que a oração subordinada do período foi introduzida pelo se. Olha, não me importa, oração principal. Se você é feio ou bonito, subordinada. Essa oração subordinada, ela foi introduzida no período, né, com a palavrinha se. Já aqui no outro balão, eu tenho uma outra oração, certo? Eu tenho um outro período composto com outra oração subordinada que foi introduzida não pelo se, mas pelo que, pela palavrinha que. Não me importa que você seja feio. Então, quem está introduzindo já essa oração subordinada não é mais o se, é o que. Oração principal, não me importa, e oração subordinada, que você seja feio. Beleza. Agora observe que há uma diferença, né, de sentido. Quando eu digo não me importa se você é feio ou bonito, esse se traz, certo, uma incerteza, traz uma dúvida. Ele expressa uma dúvida, uma incerteza. Já o que expressa uma certeza. Não me importa que você seja feio. Aqui, né, a personagem está dizendo, você é feio. Né? Você é feio. Aqui fica evidente que, né, a outra personagem é feia. Ou seja, aqui o que expressa uma certeza. Nesse outro período, onde aparece o se, você observa que há uma incerteza. Não me importa se você é feio ou bonito. Né? Observe, feio ou bonito. Então, há uma incerteza, né? Há uma dúvida. Então, o se, quando aparece,
introduzindo uma oração subordinada substantiva, ele aparece com essa ideia de incerteza, né, de dúvida. E quando o que aparece, aparece com a ideia de certeza. Então há uma diferença aí, né, semântica, uma diferença de sentido entre essas duas palavrinhas. Pois bem, o que e o se, né, aqui ó, o que exprime certeza, o se exprime dúvida, expressa dúvida. Essas duas palavrinhas são chamadas de conjunções subordinativas integrantes. Aí você pode me perguntar, professor, por que integrantes? Porque elas integram o período complementando, né, uma a outra e tornando o período, certo, inteiro, ou seja, dando sentido ao período. Ela se integra no período para tornar esse período, certo, inteiro, com sentido. Daí ela ser uma conjunção integrante. Beleza? Então essas duas conjunções são as conjunções que costumam aparecer introduzindo as orações, certo? Subordinadas substantivas. Então, na maioria dos casos, você vai encontrar essas duas conjunções, que e se, chamadas de conjunções integrantes, introduzindo a oração subordinada substantiva no período. Ah, professor, e só tem essas duas conjunções que introduzem essas orações? Não. O próprio livro de vocês vai mostrar que, em alguns casos, né, os pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos também podem aparecer introduzindo as orações subordinadas substantivas. É o que está dito aqui, ó. Uma observação. As orações subordinadas substantivas, objetivas, diretas, e aí tem que atentar para esse detalhe, né? As objetivas diretas, quando exprimem uma pergunta indireta, podem ser introduzidas por pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos. Aí no livro de vocês tem alguns exemplos, mas aí eu só coloquei um exemplo aqui. Vocês podem verificar os demais exemplos no livro de vocês. O delegado perguntou quem dirigia o carro. Oração principal, OP, o delegado perguntou, né? Quem dirigia o carro, oração subordinada. Está atrelada, né, interligada à primeira. Agora observe que aqui não aparece, introduzindo essa oração, nem o que, nem o se. O que está aparecendo aqui é um pronome, né? Quem, pronome interrogativo. Então, o delegado perguntou quem dirigia o carro. Você percebe que nessa oração que está em branco, né, há uma pergunta indireta, né? Aqui é feita uma pergunta indireta. Foi introduzida por um pronome interrogativo, ela é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Só que ela não foi introduzida pelas conjunções que e se. Ela foi introduzida, certo, por um pronome interrogativo, que é o pronome quem. Então, além do pronome interrogativo quem, você podem aparecer também advérbios interrogativos, como, quando e assim por diante. Então, o que é importante vocês aprenderem é que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser introduzidas no período composto, né, na maioria das vezes, pelas conjunções integrantes que e se. Mas pode acontecer também quando nós estivermos diante de uma oração substantiva, objetiva direta, né, onde esta oração expressa uma pergunta indireta, ela pode ser introduzida por um pronome interrogativo ou por um advérbio interrogativo. Então, galerinha, né, a gente vai ficar por aqui, certo? Nesta outra tela, eu estou deixando uma atividade que está no livro de vocês, atividade, né, na página 53 do livro, questões 1 e 2. Apenas essas duas questões que estão na página 53 do livro de vocês. Leiam todo o assunto no livro, tornem a verificar estes exemplos, né, que eu acabei de explicar aqui para vocês, né, a melhor, né, aprender melhor este assunto. No mais é isso, vamos ficar por aqui, né, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.